Olá, amigos e amigas de toda a Paraíba, muito boa noite. Depois de você acompanhar as emoções de 13 e Vila Nova, com exclusividade aqui na tela da Band TV Manaíra, agora é a hora do nosso Paraíba Urgente deste sábado, 28 de novembro de 2020. Amanhã, dia 29, 38 milhões de eleitores em 57 municípios voltam às urnas para escolher seus prefeitos. Em João Pessoa acontece isso também. 522 mil eleitores voltam às urnas na capital paraibana para escolher entre Cícero Lucena do PP e Nilvan Ferreira do MDB. Para a gente falar sobre esse segundo turno, como foi a campanha do segundo turno, eu convidei ninguém mais, ninguém menos do que a minha amiga, parceira de bancada na Rádio Band News FM Manaíra, apresentadora do Primeiro Plano, nossa comentarista política, a melhor do Brasil, Rejane Negreiros. Ela, sempre ela. Boa noite, Rê. Boa noite, Cacá. Obrigada pelas palavras, amigo. O carinho é recíproco. Boa noite a todos vocês que acompanham a gente. Prazer imenso estar aqui com vocês. Vamos lá, então. Vamos fazer rapidinho aqui um panorama. São 57 cidades no Brasil, 18 capitais, dentre elas João Pessoa. Eu quero falar da disputa de João Pessoa daqui a pouco. Eu queria fazer um panorama geral aí dessas capitais. Eu quero destacar, eu acho que 3 merecem destaque, 3 ou 4 merecem destaque. São Paulo, que tem a disputa entre o prefeito Bruno Covas e o Guilherme Boulos. Rio de Janeiro, que tem Eduardo Paes disputando com o atual prefeito Marcelo Crivella. Quero destacar Fortaleza e quero destacar Porto Alegre. Porto Alegre, que tem a Manuela Dávila. Recife, não? Recife também. Recife é sui generis, né? Recife são 2 primos aí disputando. Vamos destacar rapidamente. De um espectro ideológico bem semelhante. Estão na linha ideológica de partidos, eles estão ali disputando um espaço que é muito semelhante, que é o campo progressista. Eu acho que é o único caso, né, dos partidos, de 2 partidos mais à esquerda disputarem, é o caso de Recife, João Campos e Marília Arraes, primos. Um é neto do ex-governador Miguel, um é neta do ex-governador Miguel Arraes, o outro é bisneto. Isso mostra muito a importância, né, do quesito familismo, da força da tradição familiar lá no Recife, mas existe também uma força de uma outra tradição. O eleitor no Recife, ele não é um eleitor tão conservador, né? Como a gente vê, por exemplo, aqui em João Pessoa ou em Campina Grande, o eleitor do Recife, ele tem esse viés mais progressista e isso acabou levando para esse cenário entre PT e PSB, entre 2 primos disputando, né, o espaço da prefeitura. Você tem um que é filho do Eduardo Campos, que tem uma história ali dentro do PSB, e é a 3ª campanha mais rica do PS, acho que é a 3ª campanha mais rica do país. Caramba! Em primeiro lugar, acho que Bruno Covas, não recordo agora o segundo, e o João Campos ali, com mais de 7 milhões para investir na campanha. Né? Uhum. E um detalhe que a gente precisa trazer, trouxemos Recife, deixa eu trazer Fortaleza, já que a gente está no Nordeste, a gente tem o Sarto, que está concorrendo pelo PDT com o apoio da família Gomes. PDT que é ali, Ceará, o PDT é muito forte, e PDT que é um partido de centro-esquerda. Exatamente. E com o com o capitão Wagner do PROS, que aí é o da direita. Também temos uma disputa aí, nesse caso, direita-esquerda. Você tem uma polarização que é um pouco o rescaldo que a gente vê ainda de 2018. Houve um discurso da antipolítica muito forte em 2018. Então, você tem o discurso, de um lado, da experiência, né, e da política. Eu costumo dizer que a política ruim, essa que a gente quer combater, essa que todo mundo quer ver combater, da corrupção, dos escândalos, da ineficiência, da burocracia que procrastina os investimentos e que se reverte numa baixa qualidade de vida, em políticas públicas inexpressivas, né? Esse tipo de antipolítica a gente só combate com política boa. Né? Então, esse discurso de que é preciso combater tudo que já está aí, preste atenção nisso, porque esse também é um discurso político. Mas o que a gente percebe é que essa situação, essa polarização, esse estranhamento entre essas forças que são opostas, é um rescaldo que vem lá de 2018 e que a gente ainda percebe agora,
um pouco mais fragilizada, né? O que a gente percebe, de um modo geral, levando para as outras campanhas aqui do país, é que a gente teve... dizem que houve uma queda do bolsonarismo, eu não diria isso, porque a gente teve partidos que são bolsonaristas, que são de extrema direita, eles tiveram um crescimento significativo, né? A gente teve uma queda muito grande de partidos tradicionais, forças centristas, tanto de centro-esquerda quanto de forças de centro-direita. Ainda assim, a gente pode dizer que depois daquele esgarçamento de 2018, o eleitor está mais moderado, Sim. optando ali por um discurso mais centrista, mais moderado. É o que vem acontecendo no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, nós temos a disputa entre Eduardo Paes e o atual prefeito Marcelo Crivella, que conta com o apoio do presidente Jair Bolsonaro, e no primeiro turno o Eduardo Paes saiu na frente. Exatamente. Então, a gente percebe bem esse retrato, né? Essa moderação. Então, eu dizia lá na Band News, acho que no início bem do ano, eu dizia, olha, eu acho que essa campanha vai ser uma campanha ali meio de centro, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Acredito que o eleitor vai ponderar e tentar seguir por um caminho que seja de menor esgarçamento. Então, é o que a gente tem. A gente ainda tem partidos e candidatos de extrema-direita conseguindo chegar ao segundo turno, mas, de uma forma geral, a gente tem partidos de centro. Centro-direita, centro-esquerda, ali nessa disputa. Com exceção para partidos de esquerda, como você citou, a Manuela Dávila. PCdoB lá no Rio Grande do Sul, disputa com Sebastião Melo do MDB. Exatamente, ela que chegou numa corrida muito forte ali, as pesquisas apontavam, o primeiro turno mostrou que as pesquisas estavam certas, mas nem tanto, porque os números foram bem diferentes do que as pesquisas apontavam, teve uma diferença significativa entre Manuela e o primeiro colocado, mas ela conseguiu chegar ao segundo turno. E você percebe isso também em algumas outras capitais, principalmente aqui no Nordeste, que é um reduto onde a esquerda sempre foi muito forte, tradicionalmente muito forte, em virtude das campanhas do PT e em virtude, sobretudo, do Lula. Para a gente finalizar esse passeio nacional, São Paulo, que tem a disputa do Bruno Covas com o Guilherme Boulos. Pois é, muitos vão dizer é uma grande surpresa, né? Mas acredito que exatamente por esse cenário que a gente traz, né, desse desgaste, dessa polarização intensa, porque é preciso que a gente saiba, é preciso que a gente tenha em mente que políticos também se faz de polarização, né? A gente tem vários partidos, mas a gente acaba caindo no dual, partido A, partido B, porque é assim que é o nosso modelo representativo também, né? Mas não acredito que tenha sido uma grande surpresa, o Boulos vinha trabalhando isso, a gente tem, por exemplo, o João Dória, que estava ali alinhado à extrema-direita, né? O Covas também alinhado ao João Dória, e a gente percebe que existe uma queda de popularidade do presidente Jair Bolsonaro, apesar da ruptura aí com Dória, em São Paulo. E São Paulo é o grande termômetro do país inteiro. Eu lembro que em 88, Rejane, eu morava em São Paulo, eu tinha 10 anos de idade, e me lembro da eleição de Erundina, que foi a primeira mulher eleita prefeita da capital paulista e era a primeira prefeita do PT no Brasil. E nós temos aí a Erundina hoje como vice do Boulos. E a eleição, e o Boulos, ele tem esse perfil. O PT na época ainda não era o PT que nós conhecemos, era um PT partido médio para pequeno, era um partido que tinha o perfil atual do PSOL. Você acredita, Rejane, que o PSOL daqui a alguns anos possa ser o novo PT, em termos de força, em termos de musculatura? Olha, o PT tem uma coisa que o PSOL não tem, que é base social, né? Se fala muito que o PT chegou onde chegou, na questão de desgaste desse anti-PT. É também importante dizer que o anti-PT não é coisa nova, assim que o PT nasce, o anti-PT nasce junto com ele, né? Mas esse antipetismo foi bastante alimentado, né, a partir ali da campanha eleitoral de 2014 e depois disso, naquele desgaste que levou ao impeachment de Dilma Rousseff, né? Mas o PT tem uma coisa chamada militância e base eleitoral que o PSOL não tem. Então, o PSOL vai ter que trabalhar bastante essa questão para poder chegar a um tamanho expressivo como o PT tem. O PT ainda tem. Lembrando que muitos falam, o PT morreu,
Mas a gente precisa olhar para 2018, o PT elegeu ainda a segunda maior bancada. Quando a gente olha para a quantidade de votos dos partidos agora, nesse primeiro turno das eleições, ou até mesmo em 2018, o que a gente percebe? É que em 2014, de 2014 para 2018, o PT perdeu muito voto, perdeu muitos eleitores. De 18 para agora, consegue estancar um pouco mais dessa sangria, né? Então, a gente pode dizer que ele não saiu do canto. Ele nem aumentou e ele nem diminuiu. Está lá, estagnou. Outros partidos cresceram. O PSOL agora conseguiu avançar no que diz respeito à questão de prefeituras, de 2 para 4. É muito inexpressivo dentro do todo, né? Mas diz o poeta Acioli que toda caminhada começa no primeiro passo. E esse pode ser o primeiro passo. E esse pode ser um grande passo. A gente tem algumas candidaturas aí ganhando fôlego. Nós temos representação na Câmara Federal, né? Então é importante que a gente tenha essas outras candidaturas de esquerda, de centro-esquerda, de direita. Enfim, é importante que a gente tenha, né, esse mix, porque o bom debate se faz da divergência. E a gente precisa de oposição. Então, o PT estando no poder, ou qualquer outro partido de esquerda, precisa de oposição para balancear o negócio. Né? Então, oposição e oposição responsável, ela é extremamente necessária e fundamental dentro de um processo democrático. Vamos agora falar da nossa capital paraibana. Bora. Temos aí 2 candidatos, Nilvan Ferreira, Cícero Lucena, nenhum dos dois apoiado pelo atual prefeito Luciano Cartacho, que colocou o nome da professora Edilma, sofreu essa derrota, e temos aí 2 candidatos, um do campo progressista, né, e um mais à direita, né, que é o caso de Nilvan Ferreira. Eu queria rapidamente, Regiane Negreiros, que você me falasse a respeito, fizesse uma avaliação rápida do primeiro turno, como é que se chegaram a esses 2 candidatos, como é que João Pessoa chegou a essas 2 opções para o eleitor votar amanhã? João Pessoa tem se mostrado um colégio eleitoral bem conservador, né? Assim como Campina Grande também mas Campina Grande tem uma força da tradição familiar que é mais difícil quebrar, principalmente em cidades de interior. A gente sabe que Campina é uma cidade grande, a segunda maior cidade, o segundo maior orçamento, o segundo maior colégio eleitoral, mas tem ali um retrato, uma dinâmica, né, de uma política doméstica ali de interior, onde essa questão do familismo ela ainda é muito forte. Né? Então, você tem o nome ali dos Cunha Lima. Você tem os Cunha Lima, você tem os Ribeiro, você tem os Vital. Exatamente. E isso é muito forte ali dentro de Campina Grande. Dentro de João Pessoa, a gente começou a ver essa bolha ser quebrada. A gente tinha partidos que se revezavam no poder e chega o PSB para melar um negócio. E aí a gente começa a ver uma força dos partidos mais progressistas, dos partidos de esquerda crescendo com o impulsionamento do PSB, né? E aí o PSB depois passa por um processo de desidratação muito grande. Veio a Calvário. Veio também a cisão, o racha entre a briga com João Azevedo e Ricardo Coutinho. Né? Então, tudo isso acaba fazendo com que o patrimônio do PSB, o patrimônio eleitoral e político do PSB, ele sofra um deságio muito grande. Isso é muito ruim para o PSB. Então, quando você vê, isso também fortalece o discurso e a narrativa da anti-esquerda. Então, sendo assim, a gente tem, e vindo ainda de 2018, com um bolsonarismo muito forte, com a narrativa da antipolítica, é preciso que a gente fale muito disso, porque essa narrativa ganhou fôlego e musculatura a partir de 2018. E ela continua, obviamente, reverberando agora em 2020 e vai reverberar para 2022. Mas a gente teve, em função disso, e em função também, Cacá, das mudanças nas regras eleitorais, a gente teve mudança na regra eleitoral de 15, de 17 e 19, mas a reforma de 2017, ela foi mais substancial, digamos assim, porque inclusive acabou com a questão da coligação para as eleições proporcionais. O que gerou esse desespero de candidatos, 14 candidatos disputando a prefeitura. Para você entender, é preciso lançar, no caso dos candidatos para o parlamento, você precisa lançar um monte de candidato para ver se você consegue eleger um. Então, ficou muito mais difícil você fazer bancada. E você precisa lançar também candidatos a prefeito para ver se você consegue puxar
para a vereança. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o Patriota. O Valber vinha numa campanha forte, foi crescendo no final e ele conseguiu, a partir dessa campanha forte, puxar 3 vereadores para a Câmara, para a Câmara aqui de João Pessoa. Então, tudo isso acabou, essa pulverização de candidatos que acabou surgindo a partir desse cenário, acabou facilitando essas mudanças acabaram facilitando essa pulverização de candidaturas e nos trazendo para esse cenário, né, de 14 candidatos. Era uma coisa que era bem previsível. O que não era previsível é que a gente tivesse... A gente vai acompanhando ali as convenções e todo mundo começa a lançar nome e a gente dizia, olha, isso deve desidratar, deve chegar uns 7, 8. Mas não foi o que aconteceu. Só 2 ou 3 arregaram, exatamente. Mas ninguém mais. Agora, campanhas de espectros ideológicos também muito semelhantes. Você tinha dentro do campo conservador, você tinha um Valber, o João Azevedo, o próprio Rui Carneiro. João Almeida. João Almeida, do SD, né? Você tinha também o Raoni, né? E aí, só me permita discordar de você com relação à questão das 2 candidaturas, porque a gente tem PP do Cícero Lucena e a gente tem o MDB do Nilvan. São 2 candidaturas de campo conservador. O PP é um partido do Centrão, que dá base ao governo de Jair Bolsonaro, né? O Agnaldo Ribeiro, que é deputado, tem uma força gigante e ele é líder ali, né, da maioria. Então, assim, o PP é um partido de Centrão. Não tem um espectro ideológico programático muito claro, mas ele está bem alinhado com a direita neoliberal e também com a extrema-direita. Então, nós temos 2 candidatos de espectro de partidos, né, de espectros conservador. Então, isso dificulta bastante para o eleitor a decisão. Como é que você vê essa campanha, Rejane? Olha, eu acho que a campanha precisa melhorar em muito. A gente já está aí, já vai para as urnas agora, já vai para as urnas amanhã. E houve um debate agora, já no finalzinho da semana, que foi importante, porque acho que ajuda, sabe, a desencalhar o eleitor indeciso. Porque a gente tem... campanhas que são rasas em termos de propostas. A gente tem campanhas onde a gente percebe que existe a questão do assistencialismo muito forte e não do assistencial, que são coisas distintas, né? A gente vê também uma narrativa dos 2 candidatos ali muito abaixo da cintura. A gente tem visto... Do pescoço para baixo a canela. Do pescoço para baixo a canela. Então, a gente tem visto, né, isso. Eu acho que precisa melhorar muito, porque esses candidatos precisam dizer, olha... Nós somos de campos ideológicos muito semelhantes. O que nos diferencia? É só a experiência, né? Se bem que essa questão da experiência tem falou muito alto no primeiro turno. E nós, na Rádio Band News, quando entrevistamos os 2 candidatos, nós os provocamos nesse sentido, né? Eu perguntei aos 2 o que diferencia um ao outro, mas... Não ficou claro. Não ficou claro. Não ficou claro. Então, a gente tem... conteúdos que são muito semelhantes, né, do ponto de vista programático, do ponto de vista político, tudo muito semelhante, né? Então, a gente precisa, olha, o que vai fazer a diferença, o que vai ser importante, né, para a minha cidade pelos próximos 4 anos? Porque quando a gente elege um prefeito, a gente tem que pensar nisso. A gente está elegendo um gestor que vai gerir a cidade, que vai gerir os recursos, que vai construir políticas públicas que precisam ser eficientes para que a gente tenha melhoria na qualidade de vida das pessoas. Então, a gente precisa pensar no que eles estão propondo, mas principalmente como eles vão fazer aquilo que estão propondo. O como é fundamental para a gente saber se aquilo cola, se não cola, se aquilo pode ser feito, se não pode ser feito, e ainda mais dentro de um período de 4 anos, né? Gente, o papo quando é bom passa rápido, o tempo já acabou, tu acredita? Sério? Não deu nem pra gente falar de abstenção de voto. Que coisa, mas enfim. Rejane vai estar segunda-feira trazendo tudo para você no Primeiro Plano a partir de 1h10 da tarde. Tudo sobre este segundo turno que acontece amanhã. Rejane, obrigado, viu? Por nada, prazer grande. E escutem a gente na Band News, porque a gente vai estar amanhã com gosto de gás, trazendo as coisas e falando também das abstenções, que não deu para a gente falar aqui, mas tem análise na Band News amanhã. Vamos trazer a apuração todinha para você, até o último voto. Vem aí o Jornal da Band para você, boa noite, bom descanso. Não esqueça, Deus é bom em todo tempo Deus é bom. A Band na Paraíba é a TV Manaíra e um bom voto amanhã para você de João Pessoa. Tchau, até sábado.